minutos, mais uma edição do Bate-Papo Alvinegro com ele, nosso querido Breno Galante. Boa noite, Breno. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, massa atleticana. Chegando com mais um Bate-Papo Alvinegro no oferecimento de Bazar, Multimarcas Outlet no Castelo, Sorrisos, Clínica Sorrisos, Crote Fisioterapia e também Save Cash. E hoje, um convidado mais do que especial, estamos recebendo hoje aqui, diretor de categorias de base do Atlético, Júnior Chabre. Base que quando se fala em base, o torcedor atleticano até brilha os olhos, afinal é aquela situação de se pensar no futuro, os diamantes que irão ser colhidos no futuro do Atlético. Boa noite, Júnior, obrigado pela sua participação. Boa noite, Breno, a Gabi, o Beto, o Rodrigo e em especial todos os ouvintes aí da Rádio da Massa. Estamos aqui para poder bater um papo e com certeza explanar muito das nossas ideias e do que a gente pensa para o futuro a médio e a longo prazo do nosso Galo. Vamos aproveitar então e já chamar o torcedor para participar com a gente pelo Zap Galo no 971 20 9213. Mande sua mensagem, seu áudio de até 13 segundos. Uma mensagem, uma perguntinha aqui para o nosso Júnior Chabre. Júnior, eu vou começar te perguntando a seguinte coisa. Você chegou e encontrou a categoria de base do Atlético como em relação ao que você esperava e o que você espera, né, do que você já fez, dos seus trabalhos anteriores? Como é que está o procedimento dessas mudanças que têm sido feitas lá na base? O Atlético, como instituição, né, como um dos gigantes do futebol mundial, ele já era muito reconhecido pela sua questão de logística, pela sua questão de estrutural, né? E não podia ser diferente. Quando nós chegamos aqui, encontramos na cidade do Galo aquilo que a gente já vislumbrava, né? Uma estrutura, uma das melhores da América do Sul, sem dúvida alguma. Colaboradores de alta performance. Eu posso garantir a vocês que eu trabalho hoje com algumas pessoas que fazem parte de equipes que são referências no futebol brasileiro, né? Então, poderíamos citar vários departamentos, mas o Atlético hoje, com certeza, tem profissionais que se destacam no país e, quiçá, no mundo do futebol, né? Obviamente, todo gestor tem sua característica, tem seu perfil. E o nosso perfil é um perfil mais agressivo, um perfil realmente de investir muito na captação, investir muito na busca que o atleta possa desenvolver o mais rápido possível as suas condições e as suas potencialidades. E aí talvez seja o grande diferencial que a gente trouxe para a base do Atlético, né? Esse perfil do gestor que obviamente trouxe também algumas substituições de colaboradores para que a gente pudesse atender essa demanda. E eu não tenho um pingo de dúvida que daqui para frente a gente já vai conseguir começar a deslumbrar um novo perfil que a base do Atlético está se lançando. E hoje, essa relação do profissional com a base, ou da base com o profissional, Júnior, como é que você vê essa ligação, esse processo até de transição? É visto de perto a base pelo profissional? Olha, há uma verticalidade total no futebol do Galo hoje, né? O Rui Costa, nós temos encontros semanais, para não dizer diários, né? Onde nós traçamos todos os objetivos que a gente imagina para a base, em paralelo, né, com a equipe principal. Nós temos hoje um apoio do futebol profissional na figura do Rui e na figura do Marques, representando todos os demais membros, né, da comissão técnica, todos os demais, né, do futebol principal do clube, em que nós estamos muito amparados, muito tranquilos com isso tudo. E muito mais até do que o próprio futebol profissional, é muito importante entender e poder passar para toda essa massa que a presidência do clube, através do seu presidente, né, o presidente Sérgio Sete Câmara, da figura do vice-presidente Lázaro, do CEO Plínio, e cito essas três pessoas, são pessoas que efetivamente trabalham dioturnamente nessa verticalidade entre o profissional e a base, para que a gente possa ter a sustentação e a tranquilidade de poder traçar os novos rumos aí e com certeza poder, em algum espaço de tempo aí bem diminuto, já poder estar entregando ao time principal o que todos querem, atletas que passem a fazer parte do grupo
e de uma forma efetiva, né? Bom, eu imagino já que tá bombando aí, porque a gente recebeu já áudios até na parte da tarde já do pessoal esperando a participação aqui do Júnior Chávere, então vamos dar voz à torcida. Vou passar aí para você, Rodrigão, porque se tiver, já vamos colocar perguntas dos torcedores aí na roda pra gente. Vamos lá então, 8h07, tá só começando o Bate-Papo Alvinegro. Já vou acionar aqui a Gabi Silva, dona das redes sociais aqui da Rádio da Massa Atleticana. Tem o Instagram, @Rádio da Massa, no Facebook, no Twitter, o nosso site é radiodamassa.com.br e a Gabi que tá aqui no Zap Galo. Boa noite, Gabi, bem-vinda. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos ligados aqui com a gente. Já muitas participações, muitos áudios aqui, perguntas pro Chávere aí. Já tem o Renato participando, falando que lá na base tem jogadores que merecem uma chance no time principal. Tem também o Juliano Spala, lá de Guarapari, Espírito Santo, o Rubélio do Santo Inês. E tem perguntas aqui do nosso ouvinte, porque aqui o nosso ouvinte fala, tem vez e tem voz. Meu irmão Breno Galante. Bom, aqui é o Júnior, antigo parceiro seu de mesa. Bom, vamos a uma pergunta só, eu acho que resume tudo. Vai para o meu xará, Júnior, seu entrevistado de hoje. Bernard e Gemerson, não é muito pouco para ter vindo da base ao longo de 7 anos, pelo investimento e a estrutura que a base oferece? Um forte abraço a todos. Grande Onésimo Júnior, companheiro de bate-papo na Rádio FUMEC, né? Grande abraço aí pro Onésimo Júnior lá do bate-papo esportivo que eu fazia na Rádio FUMEC. E aí, Júnior? Essa é a nossa grande busca. Nós não podemos nos contentar com quantidades mínimas de revelações. Lógico que ele citou 2 jogadores que potencializaram-se pela questão da venda, né? Do retorno financeiro. Mas com certeza a gente vai lembrar de vários outros nomes de atletas que colaboraram dentro da parte técnica, né? Eu sempre digo o seguinte, a categoria de base, ela tem 3 tipos de jogadores que a gente não pode nunca deixar de entender. Tem um atleta que ele nunca vai ser vendido, ele não vai dar nunca um retorno financeiro, mas ele vai jogar, ele vai ajudar a equipe e ele vai nas conquistas, ou seja, o retorno técnico. Tem aquele que sequer vai vestir a camisa do clube, na sua equipe principal. Se destacou na base, se vê uma proposta impressionante de fora e o jogador acaba sendo vendido e tem um retorno financeiro, mas não técnico. E o que a gente almeja, que é um jogador que suba, dê o retorno técnico, ajude a equipe nas conquistas, porque esse é o primórdio da base. Nós não podemos esquecer nunca, o grande mote da base é poder colocar atletas na equipe principal que ajudem a equipe principal a ter retorno técnico. E a partir daí, o retorno financeiro é consequência. Se eu tenho retorno técnico, o retorno financeiro passa a ser secundário e vem naturalmente no processo. Então, essa é a grande busca. Nós temos que ter quantidade em revelações. Muitos deles se encaixando no perfil A, B ou C, que nós citamos agora. Mas um desses 3 tem que se encaixar, porque é aí que vai ser a solução para a instituição como um todo. Agora, Júnior, se acontece na sua administração, por exemplo, um caso como esse que você citou, de chegar uma proposta para um jogador que sequer foi ao profissional, você age como? Você acha que é correto liberar esse jogador, tem que fazer o máximo de empenho para tentar mantê-lo, porque se existe uma proposta tão cedo para ele, talvez no profissional ele possa valer muito mais e até ajudar o time profissional? Não tenha dúvida. O melhor dos mundos é a última situação que eu falei. O jogador chega, dá o retorno técnico para depois dar o retorno financeiro. O que eu sinto claramente hoje da nossa diretoria, desde da diretoria institucional como da diretoria de futebol, é que sempre vai ser priorizado a questão técnica. Obviamente, nós sempre vamos procurar segurar o jogador, como você citou bem. Se ele já tem uma valorização sem vestir a camisa do time principal, você imagina se ele vestir e fizer sucesso. Duplica, triplica, quadriplica. O futebol é um mundo maluco. Você é um jogador que você sequer conhece, depois de um ano ele passa a ser um dos destaques e aí as coisas acontecem naturalmente. Então não tenha dúvida disso. A prioridade sempre tem de ser a questão técnica. Só que aí nós entramos do outro lado no mundo do futebol. Muitas vezes é uma proposta
que quando chega ao clube, já falaram com o empresário do jogador, já falaram com o jogador, já fizeram a cabeça do jogador, sabe, salários que são impossíveis de ser cobertos. Então muitas vezes você não consegue segurar o atleta, é que você não quer, é impossível segurar o atleta. Agora não tenho nenhuma dúvida que eu vou falar para você, vindo das diretorias institucionais e de futebol do Galo, hoje a prioridade sempre vai ser esportiva. E aí eu te pergunto outra coisa em cima de um caso que eu lembrei aqui falando sobre isso, do Tabata, por exemplo. Tabata, quando teve no Atlético, existia, na época da administração anterior, um piso salarial para os meninos do Sub-20. E esse foi o grande imbróglio nessa situação toda do Tabata, porque ele queria um aumento e bateu-se o pé de que não iam sair daquela linha salarial, mesmo que ele fosse um jogador que pudesse ter um grande futuro. O Atlético resolveu, não, nós vamos em cima dessa linha salarial, e aí perdeu o jogador, um jogador que foi para o exterior, agora convocado para a seleção, enfim. Aí eu te pergunto, nessa sua administração tem essa situação de ter aí um piso salarial, independente do jogador ser diferenciado ou não, ser reserva ou titular? Nós temos que ter pisos salariais, nós temos que ter um modelo de gestão interna, porque senão fica insuportável, não dá para você gerir. Você imagina se para cada caso nós formos tratar de um jeito, né? Obviamente, eu sempre digo a todos os atletas, o start é igual para todo mundo, a competência vai fazer diferença ao longo do tempo. Então, se você já tem um jogador que vai renovar um contrato, se tem um jogador que já está lá dentro, que você já conhece o potencial dele, é um tipo de análise. O primeiro contrato, hoje nós estamos num processo de austeridade financeira na base também. Nós temos hoje limitações e trabalhamos hoje com valores muito pé no chão. Quais são os grandes desafios dos nossos atletas? Poder provar que tem condição de chegar à equipe principal. A partir daí, os ajustes serão feitos naturalmente. Mas enquanto isso, a base tem que ficar muito claro, muito cristalino, que há limitações financeiras, há estruturações que não possam ser quebradas nesse momento, porque senão a gente perde a gestão. Então, lógico que você citou um caso aqui que não é da minha época, não sei como foi tratado, não posso nem opinar sobre isso, mas eu imagino tantos quanto os outros foram resolvidos, e hoje aparece mais desse atleta porque pelo case de sucesso que ele apresenta hoje, né? Mas não é fácil uma gestão conseguir equalizar essa situação. Ou seja, ter austeridade financeira e ao mesmo tempo a valorização que o atleta merece. Bom, vamos com mais Zap Galo aí, Rodrigão? Vamos lá, vamos com mais Zap Galo 8h14, passando para 8h15 agora. O programa está só começando e está bombando aqui o Zap Galo. Vamos colocar mais perguntas aqui, vamos colocar Massa para participar e daqui a pouquinho a Gabi Silva volta com as perguntas e as participações por todo o Brasil aqui no Zap Galo. Fala, Massa, fala aí. Breno, aqui é o Leozinho da Galoprates. Eu queria perguntar, na prática, quantos jogadores o Sub-20 ou a base do Atlético tem condição de subir para o ano que vem, para a gente poder reformular esse elenco extremamente mal montado, extremamente equivocado, com escolhas equivocadas nas contratações. Então, o que pode contribuir diretamente até para o rejuvenescimento do atual elenco do Galo? Boa noite, Rádio da Massa. Aqui é o Robert do bairro Santa Branca. Minha pergunta para o Chabra é a seguinte: considerando que o clube passa por um momento de austeridade e que o time atual tem muitas deficiências em várias posições, o que a base tem feito de preparação para os jogadores para suprir essas necessidades para 2020? Ela está ciente dessas deficiências? Foi solicitado pelo time principal jogadores para suprir? Como que está essa situação? E tem algum nome já pronto para o ano que vem? Obrigado, boa noite. Aí, Júnior, as duas perguntas no final, eles querem saber nomes de jogadores que vêm, que podem, né, tá aparecendo profissional, e também sobre a situação da formação. Pô, muito legal essa pergunta. Estas perguntas, elas acabam convergindo para o mesmo foco, né? Mas vamos lá. Primeiro, nas últimas 3 semanas nós já estamos quase que diariamente fazendo as reuniões com o departamento de futebol, junto com o Rui Costa, junto com o Marques, onde nós já traçamos todos os perfis dos nossos atletas de base. Nós temos hoje um processo que a gente fala, que a gente cria uma régua de tempo e espaço para cada atleta da base.
em que a gente coloca o que a gente imagina desse atleta para janeiro do ano que vem, para o meio do ano que vem, para o fim do ano que vem e assim sucessivamente. Então, citar nomes individuais agora eu vou... É meio complicado porque nós estamos no meio de competições, né? Mas o que eu posso garantir, o Departamento de Futebol Profissional já tem em mãos todos os atletas que nós julgamos que já têm potencialidade para iniciar o ano na equipe principal, aqueles que nós julgamos que precisam de mais 6 meses, aqueles que a gente imagina que precisam de 1 ano e assim sucessivamente. Foi feito um raio-x minucioso para cada um dos atletas do Sub-20. O que eu posso garantir para a nossa massa é que teremos no ano que vem, sem dúvida alguma, atletas com potencialidade de fazer parte do grupo principal. Esse é um ponto. Outro ponto é entender claramente, quando a gente fala de qualificação, quando a gente fala de preparação. O atleta que sobe para o time principal, ele tem um momento natural de transição. Não adianta a gente pensar que o jogador vai pegar, vai vestir a camisa, vai resolver desde o primeiro dia e sempre. Vai fazer uma grande partida, vai oscilar na segunda, pode não ser tão bom na terceira e assim sucessivamente. O que nós temos que ter, e não podemos perder, é o foco, é o conceito, é a convicção. Se nós vamos investir em jovens para o ano que vem, e esse é um dos patamares da presidência, esse é um dos pilares do Departamento de Futebol Profissional, nós temos que saber como que a gente vai fazer isso. Não é subir por subir, não é colocar lá 5, 10 ou 15 jogadores. Não é que o atleta chegue lá e imagine que ele já é do profissional. Eu sempre falo isso. A diferença entre estar e ser. E isso tudo é um processo que a partir de janeiro, inclusive com a criação da equipe de transição, a gente vai começar a solidificar mais. Eu fico muito à vontade de estar falando isso para toda a nossa massa. Nós estamos há menos de 5 meses no clube, né? Mas a forma intensa que a gente vive o clube, né? Tanto pelos dias trabalhados como pelo tempo que a gente dedica a isso, nos permite dizer o seguinte: nós estamos no caminho certo. Nós já vivemos isso em outros clubes. Aqui ninguém está inventando a roda. Nós sabemos exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Nós só precisamos que isso se encaixe novamente no tempo necessário. Mas a sua expectativa para essa safra do Sub-20, para o aproveitamento do ano que vem, é boa? É boa. É boa. Pelo tempo que a gente trabalhou, pelo número de mudanças que a gente fez, eu tenho a convicção que a gente tem aí alguns nomes que vão já a partir do ano que vem, já da pré-temporada do Campeonato Mineiro e a posteriori, pensando em Campeonato Brasileiro e demais competições, terem atletas que vão fazer parte integrante do grupo principal. A gente recebeu aqui, a semana retrasada, o Procópio Cardoso, que foi treinador do Atlético, campeão da Comebol de 92, várias passagens pelo Galo, e uma das coisas que ele colocou, Júnior, foi o seguinte, que não tem muito essa de que tem o momento certo sobre o jogador. Quem sabe o momento, segundo ele, é o treinador. O treinador sente e fala, é agora. E pronto, não tem aquela coisa de, não tá no momento, porque veio só agora da base. Como é que você enxerga isso? Você acha que existe um momento certo para subir o jogador, assim? Para colocar no time profissional? Sem dúvida. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós tenhamos que ter todo um trabalho preparado para isso. O professor Procópio, com toda a sabedoria e experiência que ele tem, ele com certeza afirmou isso, e eu acho que ele tem muita razão, porque é uma parte integrante, que é a sensibilidade, é o feeling do comandante em perceber se aquele atleta que está ali está preparado para aquilo. Então, quando a gente fala que não tem momento, uma boa parte é realmente do comandante, porque muitas vezes o garoto está arrebentando no treino, mas no dia a dia se percebe que está faltando alguma coisa para acontecer. E muitas vezes o garoto não está tão bem no dia a dia, mas o técnico fala, ele tá querendo, ele está precisando de oportunidade. Então, não resta um pingo de dúvida. O comandante da equipe, ele tem fator primordial nessa escolha. O que compete a nós, até a chegada do atleta na equipe principal, nós temos que fazer com que ele chegue o máximo possível do mínimo necessário que precisa chegar para o time principal. Para que depois ele termine aquela fase de transição que é natural, que todos eles passam, de uma forma crescente.
Tá aí, muito legal aí. Vamos continuar falando muito sobre categoria de base hoje, mas eu vou dar prêmios pro torcedor. Torcedor que tem que receber prêmio, tem que participar, ô Rodrigão, Gabi. Então vamos lá, vou lançar uma perguntinha então pro torcedor que tá ligadinho com a gente aí. Então vamos lá. Quem foi, antes eu vou falar o prêmio, né? Melhor, né? Valendo uma camisa de malha lá do Bazar Multimarcas Outlet no Castelo, loja de roupas masculinas. E vou dizer mais, hein? Eles vão presentear os 2 primeiros clientes que forem na loja amanhã, 10 horas da manhã, com 2 camisas de malha. Só você ir lá na loja, falar que ouviu aqui no Bate-Papo Alvinegro, que você já ganha 2 camisas de malha de cara. E ainda pode ganhar uma no sorteio hoje, olha que beleza. Você então disse que ouviu aqui no Bate-Papo Alvinegro, lá você vai encontrar calça jeans, bermudas, camisetas, sapatetes e muito mais. Toda a linha Osley, Ogoshi, Calvin. A Bazar Multimarcas Outlet fica ali na Avenida Miguel Perrella, 460, loja 7 no Castelo, próxima Academia do Corpo, de segunda a sexta, de 10 às 7 da noite e no sábado de 9 às 4 da tarde. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte: quem foi o artilheiro do Galo Sub-20, campeão agora do Campeonato Mineiro, e com quantos gols? Qual foi o jogador que foi artilheiro do Campeonato Mineiro Sub-20 que o Atlético venceu semana passada, e com quantos gols? O artilheiro do Galo. Essa é a pergunta, tá valendo aí uma camiseta de malha lá do Bazar Multimarcas Outlet Castelo. Agora intervalo, né, Rodrigão? Intervalo, vamos lá. 8h23, tá rolando aí? Bate-papo Alvinegro, com ele, Júnior Chávari e, é claro, o nosso Breno Galante. Daqui a pouquinho a Gabi Silva volta trazendo o Zap Galo e a participação. Tem participação especial aqui do Cris Galo daqui a pouquinho na Rádio da Massa, 8h23, boa noite. São 8h26 e volta Bate-Papo Alvinegro com ele, Breno Galante. Pois é, de volta aqui no Bate-Papo Alvinegro, hoje recebendo aqui o diretor das categorias de base do Atlético, Júnior Chávari, e também passando uma grande dica para você que está precisando de fazer fisioterapia, pilates ou melhorar sua qualidade de vida. Procure o Crote. O Crote é uma clínica especializada em fisioterapia ou reabilitação e prevenção de lesões. Oferece um atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do seu paciente. Crote atende a vários convênios. Fica na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111, no Mangabeiras, dentro do Hospital Ortopédico.
Vem viver com mais qualidade, procure o Crote Fisioterapia, 3289-1235, abraçando também meu amigo Vitor Martins, está ligadinho aqui nessa nosso bate-papo alvinegro. Bom, vamos liberar mais Zap Galo aí, porque eu tô vendo que tá bombando a coisa aí, então vamos deixar o torcedor falar. Vamos lá, é o Zap Galo trazendo. Vamos chamar o Cris Galo já? Tem a pergunta aqui do Ai, meu Deus, segura o Chaves, prepara aí, hein? Prepara porque o Cris Galo é polêmico. Polêmico, o Cris Galo tá aqui todos os dias, a partir das 11 da manhã, no Na Geral com a Massa, e tem uma perguntinha aqui do nosso querido Cris. Fala aí, Cris! Fala, Breno, boa noite a todos, boa noite à Massa Atleticana. É um prazer estar aqui no Bate-Papo Alvinegro e hoje com mais que um convidado especial, né? Júnior Chavari, que é responsável agora por uma das mudanças mais agressivas que eu vi e me lembro na base do Atlético. Então, boa noite, Júnior. Seja bem-vindo à Rádio da Massa Atleticana. E eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte, igual eu acabei de falar, citei, uma das mudanças mais agressivas que eu vi nesses últimos tempos, e olha que eu acompanho bem a base, muitos anos, o André Figueiredo, né, e depois passou pelo Marques e tal. Como que foi essa mudança? Essa mudança que foi muito agressiva, né? Mais de 30 contratações do sub-15 até o sub-20, jogadores ainda para serem formados e outros que já são grandes promessas nos clubes, já passaram pelo profissional dos clubes de que eles vieram. Como é que está sendo essa mudança e se teve essa mudança, Júnior, a base do Atlético estava um pouco que não abandonada, que eu digo, mas eu digo que a captação estava tendo uma certa forma errada, estava sendo feita de uma forma errada. Como é que veio essa implementação agressiva que você trouxe, né, que o Rui Costa te trouxe, e vocês estão implantando no Atlético essa forma mais agressiva de contratação para a base? E depois fala com a galera aí sobre esse menino João Vitor Leal, que veio do Flamengo. O menino aí é uma joia, viu, Chavari? Esse menino é muito bom, acompanhava ele lá no Flamengo. Como é que vocês conseguiram tirar ele lá do Flamengo, hein? Essa aí foi uma boa, hein? Tá no Sub-15 do Galo aí, fala um pouquinho dele pra gente também, o João Vitor Leal. Um grande abraço e boa noite a todos. Boa noite, Cris. Prazer estar podendo responder a tua pergunta aí agora. Eu tenho certeza que a captação, ela é sem dúvida alguma nosso maior ponto de agressividade, realmente, né? É uma das características que a gente tem, por onde nós passamos, nós sempre somos muito, estou usando a palavra agressivo, né? Até para repercutir em cima da pergunta do Cris, mas é no bom sentido, né? No sentido realmente da proatividade, da busca, né? E a questão da captação realmente era uma das coisas que nós encontramos no Atlético, que a gente precisava muito fazer uma alteração, né? E aí passa por quê? Passa muito pelo modelo que existia, passa muito pela performance que existia e muito pelo que se estabelecia como meta à época. Isso não é crítica às gestões passadas, longe disso, mas cada um tem um perfil de atuação, né? O nosso perfil é de realmente poder buscar uma quantidade de atletas que possam movimentar e que possam fazer com que a concorrência cada vez seja maior. O que nós notamos aqui quando nós chegamos no Galo? Nós tínhamos muitos jogadores com perfis muito semelhantes, tá? Que faziam com que a gente acabasse tendo pouca diversidade de opções, né? A primeira coisa que a gente fez foi implementar a contratação já de 3 captadores externos, 2 situados em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul, que fazem todo o Brasil. Em 5 meses, agora vamos completar 5 meses, nós já observamos mais de 3.000 atletas. 3.000 atletas em 5 meses, né? Externamente falando. Pegamos internamente aqui, temos hoje 2 profissionais que ficam dentro da cidade do Galo, fazendo todo o circuito de Minas Gerais. E é um detalhe importante, né? Dessas contratações que a gente trouxe para o Sub-20, 5 vieram do próprio Campeonato Mineiro, 3 do Tupi e 2 do Betis, em cima dessas observações. Ou seja, a gente também focou os olhos para o nosso quintal, porque não adianta a gente ficar olhando para fora e não cuidar daqui do nosso entorno, né? Então essa questão da captação, realmente ela é agressiva. E vou falar uma coisa para a nossa massa, vai ser mais agressiva ainda, porque a partir do ano que vem a América do Sul está mapeada.
Nós estamos já saindo do nosso território nacional. A partir do ano que vem, a América do Sul está mapeada. Só para seguir a resposta do Cris, uma coisa muito importante. Todos os nossos atletas que chegaram, do sub-14 ao sub-20, absolutamente todos, custo zero. Não foi investido um centavo na chegada desses atletas. Um pequeno percentual deles, nós temos agora empréstimos com opção de compra futura, preços muito tranquilos, muito de mercado, muito pé no chão, em que a gente vai entender se vale a pena ou não executar. Mas a maioria absoluta, mesmo ao final do término do empréstimo, Breno, a opção de continuar ou não vai envolver dinheiro, vai envolver apenas percentuais. E aí, dentro de uma política estabelecida pela diretoria institucional, aprovada pela diretoria de futebol profissional, o Atlético não vai ficar com menos de 70% em nenhum jogador. Que é um número muito importante nos dias de hoje no futebol. Muito importante, tá? E dentro dessa agressividade, ele citou aí a questão do João Vitor Leal, né? Eu por praxe, eu procuro falar muito pouco nominalmente de atletas, mas como ele citou isso, é uma oportunidade. Um jogador que estava com problema familiar no Rio de Janeiro, junto à direção do Flamengo, que às vezes acontece, né? E que não se ambientava mais, e que nós conhecíamos, e que nosso setor de captação identificou que ele estava num momento delicado, e sentamos com o Flamengo, conversamos com o Flamengo entendeu que para ele também era importante trazer um jogador para ter uma vida nova, um oxigênio novo, né? E através dessa nossa iniciativa, né, da nossa rapidez, aí, no caso desse garoto foi rapidez. A gente, em questão de uma semana, resolvemos a situação, e a partir daí ficamos mais de um mês com o Flamengo negociando. Mas em uma semana já identificamos. Investimos no atleta, trouxemos a família do atleta para conhecer a estrutura do Atlético, trouxemos a família para entender onde ele iria morar, o que ele ia receber. Então tem todo esse processo. E também não vou ficar falando muito não, senão vou ensinar para os outros fazerem as coisas, né? Então eu vou te perguntar uma coisa, que todo torcedor, quando fala em categoria de base, ele pensa assim, poxa, o Santos é a referência da categoria de base. Por quê? Porque aí você olha no Santos, todo campeonato brasileiro, existem vários jogadores no time profissional do Santos. Aí a gente lembra aqui que o Santos lançou Robinho, aí depois de Robinho veio Neymar, aí Rodrigo, são vários craques que depois vão para o exterior, seleção brasileira, e fora isso, tem outros que trilharam lá junto com eles, os meninos da Vila, que vem desde a década de 70. O que o Santos tem de tão diferente para ele conseguir revelar tanto jogador, Júnior? Olha, eu não gosto muito de falar dos concorrentes, tá? Porque eu acho que a gente acaba às vezes entrando numa linha tênue de crítica. Mas se você pegar uma entrevista do Sampaoli uma semana atrás, ele disse que não salva nada na base do Santos. E lançou um menino aí outro dia. Exatamente, não, ele quis dizer isso, o que eu tenho que subir, eu subi, não tenho mais nada. O que eu quero dizer com isso? Existem ciclos. Se você não retroalimentar o teu processo, se você não colocar isso como um conceito da tua gestão, e aí, mais importante ainda, independente da gestão, independente de quem esteja, isso ser um conceito da instituição, isso em um momento ele se perde. Em um momento ele pode se perder, pode ter diminuído como diminuiu no Santos, pode ter aumentado assustadoramente como aumentou no Grêmio. Flamengo, que fez uma violenta agora. Entendeu? Então você tem processos. Os processos cíclicos, eles não podem ser superiores à convicção da instituição. Então, quando eu vim aqui pro Galo, o que me trouxe ao Galo, primordialmente foi o quê? O projeto apresentado. O presidente Sérgio Sete Câmara, junto com o Rui Costa, me apresentaram um projeto em que se começaria a construir um novo conceito da base do Galo. E é isso que me motivou a vir aqui. E eu falo para todo mundo e para os atletas principalmente, que os atletas têm que entender isso. Nós explicamos claramente qual é o projeto do Galo. Nós explicamos claramente para cada um daqueles atletas que lá estão, desde o sub-14. Desde o sub-14. O que a gente espera que vai acontecer. E isso, eu não tenho um pingo de dúvida que isso vai motivando, porque quando todo mundo sabe o que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer, fica mais fácil. Então nós estamos começando um novo modelo,
um novo projeto que, se o Galo conseguir ter o tempo necessário para esse entendimento e principalmente a continuidade necessária de conceitos, porque o que nós não podemos é de 3 em 3 anos mudar tudo. Eu aqui não estou falando de eleição, estou falando de conceito. O conceito é muito claro. O Atlético é um clube formador ou não é? O Atlético vai aproveitar a base ou não vai? A partir daí, independente de quem está no comando do clube, as coisas acontecem naturalmente. E é esse o grande motivação que me fez estar aqui. É entender que o presidente Sérgio Sete Câmara, num momento difícil, de austeridade do clube, de muitas dificuldades, que não é novidade para mim. Eu já vivi isso em outros clubes, em situações muito piores que a do Atlético. Muito piores que o do Atlético, e que a gente conseguiu o quê? Constituir e consolidar um modelo de gestão. Vamos dar uma passadinha com a Gabi Galo. Agora é Gabi Galo. Tem mensagens aí, Gabi? Tem muitas participações aqui no nosso Zap Galo. Vou ler algumas aqui. Tem participando com a gente o Júlio César, do Dom Pedro. Ele está perguntando se na base conseguimos galgar laterais que façam frente aos que estão jogando hoje no time titular. Tem a galera também da Camping Galo, lá em Campinas, o Juliana, o Johnny, o Diego, a Sara, todos ligados aqui na 90.3. Também a galera de New Jersey tá participando aqui com a gente, escutando todos os dias a rádio. Muito orgulho de ver o Chávari hoje no Galo. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. É o Fred, e ele tá querendo aí saber sobre o Guilherme Castilho, se o Atlético tem interesse de comprar. Tem aqui também a participação falando sobre o jogo de quinta, que tem que ser o Bruninho ou o Marquinhos, o não Vina, o Moisés de Dourados. Tem também aqui a participação do Elvis Cruz. Ele tá falando o seguinte: ele quer saber por que quando o Galo não tinha a estrutura que tem hoje, conseguia revelar mais do que vem revelando ultimamente. Tem também o Rafael de Igarapé. Temos que colocar os garotos da base e dar espaço e chance no Campeonato Mineiro para eles terem confiança necessária para pegar os times mais fortes no Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. O Firmo Filho do Barreiro, ele está falando sem citar nomes, de forma quantitativa, jogadores que estão jogando hoje, que vão para o time profissional em janeiro. Tem também o Fernando Cavanhas de Patos de Minas. A rádio é top e ele gostaria de saber de você, Chávari, sobre o jogador pronto para migrar da base profissional. E ele está falando que a maioria dos clubes revelam por necessidade, que o Santos é um exemplo disso, que lança aí meninos bem mais novos e acaba revelando bons nomes. E ele falou que, particularmente, ele gosta muito de ver os jogadores pelo elenco profissional. E tem muito áudio aqui, vamos colocar a Massa para falar, porque aqui a Massa tem vez, a Massa tem voz. Alô, Rádio da Massa, aqui é o Guilherme quem está falando do senhor. Ô Breno Galante, pergunta para o diretor aí, esses jogadores que têm surgido da base e têm sido emprestados, assim que chegam, não chegam nem bem ao profissional e já vão, como foi o caso do Ralf, como foi o caso do Daniel. Será que não seria a hora da gente tentar fazer com que essa turma tenha oportunidade no profissional, diante da escassez de recursos que estamos atualmente? Um grande abraço. E aí, Júnior? Ele citou aí o caso do Ralf e agora acho que foi do Daniel Penha, né? Que saiu agora pro CRB, né? Ele está coberto de razão. Tanto é por isso que nós começamos a partir de janeiro de 2020 a equipe de transição. E aí, aproveitando a audiência, né, do teu programa, vamos explicar um pouquinho o que é a equipe de transição, né? Ah, sim, claro. A equipe de transição é uma equipe que vai ser formada com uma comissão técnica própria, que vai trabalhar os mesmos dias e horários da equipe principal em campos paralelos, para que essa equipe possa ser naturalmente usada para poder suprir a equipe principal e estar preparando aqueles jogadores que encerram o ciclo da base com uma idade limite de 23 anos. Não é um time sub-23. Qual é a grande diferença? As equipes sub-23 espalhadas pelo Brasil hoje, elas contratam. Elas começam a contratar jogadores para a sua equipe sub-23. O Galo não. O Galo vai usar única e exclusivamente os jogadores que já estão na base, para poder fazer o quê? Terminar o processo maturacional. Hoje existe uma pesquisa que em torno de 1/3 dos grandes destaques do futebol brasileiro dos últimos 10 anos, eles estouraram entre 22 e 25 anos. Ou seja, você investe na base, você prepara o jogador, você cuida do jogador, aí quando ele estoura a idade, e ele vai acabar jogando em outro clube.
A hora de você poder colher, a hora de você poder ter o resultado, muitas vezes ele escapa pelas tuas mãos. A equipe de transição é uma equipe que ela vai poder dar o tempo necessário para que o atleta, aquele que estourou a idade dele, vamos pensar nessa geração sub-20 que está jogando agora o campeonato aqui. A maioria é o último ano. Nós investimos muito no jogador semi-pronto. O jogador que já participou de competições, o jogador que já é mais calejado, já é mais preparado. O ano que vem, ele vai estar trabalhando paralelamente à equipe principal. Isso não impede que tenha um jogador de 19, um de 18, um de 17 ou um de 16 nessa equipe. A transição é a antessala do profissional. É onde os jogadores estão sendo preparados, lapidados, para que a equipe principal possa promovê-los. Então esse time de transição, nós não vamos ver jogadores, por exemplo, que não estão sendo utilizados no profissional. Te dar um exemplo, o Hulk hoje. O Hulk, ele nem às vezes é relacionado, às vezes, pro banco, mas ele não entra no time do Atlético, mas ele treina com os profissionais. O Terans, por exemplo, está tendo oportunidades com o Rodrigo Santana, mas está lá, treinando no dia a dia, às vezes, na maioria das vezes, nem é relacionado. Esses jogadores não vão participar dessa equipe. O Hulk, em específico, ele tem idade sub-20. Perdão, ele poderia estar jogando no campeonato sub-20 ainda. Hulk, Bruninho, né? Isso tudo são detalhes que a gente no final do ano vai reavaliar. Na minha concepção hoje, esses são jogadores que já pularam essa etapa. Eles já estão há um ano na equipe principal. Se por qualquer motivo eles não têm condição de estar na equipe principal, por seja o motivo que for, a partir daí se toma um outro caminho. Eu não vejo muito esses atletas com perfil e com disponibilidade em vir jogar na transição. A transição, ela não é punição, ela é promoção. Quem está na transição, ele está focado em atingir o time principal. E também não é uma maneira, então, de colocar os jogadores que não estão em atividade para jogar jogos oficiais, assim, que eu falo contra adversários. No caso que eu falei do Terans, esse jogador, então não seria. Nós estamos acertando os últimos detalhes da equipe de transição. O que eu vou falar para você é muito uma opinião pessoal minha. Isso faltam alguns detalhes para ajuste. Todo o conceito já foi devidamente aprovado pelo presidente, pelo Rui Costa, né? O presidente Sérgio Sete Câmara é um defensor convicto desse modelo, né? Eu defendo que essa equipe não participe de nenhum campeonato oficial. Essa equipe tem que estar preparada para abastecer a equipe principal. E, periodicamente, ela vai sair para se excursionar, para poder levar a nossa marca para outras regiões do país e principalmente para fora do país. Porém, o grande conceito, o grande foco, o que é? Qualificação técnica. O técnico do time principal tem que olhar do lado e saber o seguinte: isso aqui está me servindo. Ele não precisa ficar preocupado quem está jogando no 16, no 17, 20. A seleção já está preparada na equipe de transição. E vou repetir, a equipe de transição não é punição. Não é para pôr o jogador que não está sendo observado, não está sendo... Ali é promoção. Quem está ali está esperançoso e convicto que vai fazer o acesso à sua equipe principal. Ô Gabi, vamos, antes de chamar o intervalo, resposta aí da pergunta que está valendo uma camiseta de malha lá do Bazar Multimarcas Outlet no Castelo? Vamos sim, quem que acertou aí foi a Luana, do bairro Serra, final de telefone 4322. A pergunta é, quem foi o artilheiro do Galo no Campeonato Mineiro Sub-20? Guilherme Santos, com 9 gols. Então, qual é o nome dela? Luana. A Luana, então, vai poder passar amanhã lá no Bazar Multimarcas Outlet no Castelo, na Avenida Miguel Perrella, 460, loja 7, próxima à Academia do Corpo, e poder tirar lá uma camiseta de malha. Ela vai escolher lá. Show de bola, bonito. E os dois primeiros que estão ouvindo aqui, falarem que forem lá amanhã cedo, falaram que ouviram no Bate-Papo Alvinegro, também ganhou camiseta de malha. Então é só correr lá amanhã cedinho, abre 10 horas da manhã. Não só do Galo, do Campeonato Sub-20. Sim, do Campeonato Sub-20. Com 9 gols e o vice Marquinhos com 8. Isso aí, show de bola. Bom, Rodrigão, rápido intervalo. Faltando 14 minutos agora para as 9, reta final aqui do Bate-Papo Alvinegro. Tá gostando aí? Pode mandar sua pergunta, ainda dá tempo, hein? Júnior Chávari, diretor da categoria de base do nosso Galão da Massa. Intervalo, já a gente volta.
nessa, faltando 12 minutos para as 9. Estamos de volta com o Bate-Papo Alvinegro, trazendo ele sempre, Breno Galante. Pois é, de volta num oferecimento de Sorrisos, Clínica Sorrisos. Quer ter um sorriso bonito e confiante? Procure a Clínica Sorrisos. Lá você pode fazer implantes, colocar uma prótese, aparelho ortodôntico e facetas de porcelana. Procure a Sorrisos no Barreiro, na Avenida Sinfrônio Brochado, número 551, telefone 35680551, ou em Betim, na Rua Inconfidentes 478, telefone 25710003. Sorrisos Clínica Odontológicas, a clínica do sorriso confiante. Rodrigão, ó, vamos mandar uma última perguntinha. O pessoal vai faturar um joelho de porco e 3 cervejas lá no Puleira, segunda casa do Atleticano em BH, Avenida Francisco Sá, número 76. Gosta de joelho de porco? Podemos participar? Pois é. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte. É muito fácil essa. Quero saber qual é o nome do treinador do Sub-20 do Atlético. Primeiro que responder, fatura aí uma porção de joelho de porco e 3 cervejas lá no Puleiro, Avenida Francisco Sá, número 76, no Prado. E agora vamos de Zap Galo, Rodrigão. Vamos lá então, faltando 11 minutos para as 9. Fala, Massa, fala aí. Tem um montão de participações, tem um montão de atleticano querendo perguntar, querendo falar. E aqui a Massa tem vez e tem voz. Fala, Massa. O Rádio da Massa, eu acho que seria interessante fazer um amistoso do time titular do Galo, considerado titular, contra esse time dos meninos da base. Eu acho que os meninos da base ainda ganham do time titular de 2-0, tirando o pé, viu? É nóis, aqui é Galo. Boa noite, amigos da Rádio da Massa. Gostaria de saber do Chavre se nas categorias de base do Atlético não tem um volante que se assemelha às características do Jair, pro Rodrigo Santana poder utilizar ali no time titular nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro. E aí, galera da Rádio da Massa, o Armin Januário que te contagem aqui, porque o Atlético não trabalha com a própria base. Então esses caras de fora aí, Moeiro não dá certo, tenho certeza que na base a gente vem lá com força de vontade. É isso, um abraço. Boa noite, aqui é Juliano Spala de Guarapari. Queria saber da nossa base como anda, que nós temos hoje titular só o Cleito. O que está acontecendo com a nossa base? Bom dia, Rádio da Massa. É bom lançar os meninos da base no Mineiro, né, para eles pegar a cancha, pra gente chegar firme no Brasileiro. Que esse é o futuro do Galo, esses meninos. Os amados Verde Esmeraldas. Ô Breno, pergunta, por que eles estão contratando tanto jogador ruim pro Sub-20? Qual é o critério que eles usam para contratar jogador? Tanto cara ruim de bola que o Atlético contrata no Sub-20, inacreditável. Tem jogador que era do Galo, é melhor que os caras que estão contratando e não joga, ou se contrata é o que joga. Qual é o critério, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais essa base aqui. Esse aí tá bravo, tá buchado. E aí, Júnior? Cada um tem sua opinião, claro, né? Para ele conhecer tão bem assim a base do Atlético, talvez ele tenha participado lá diretamente, né? Tenha convivido lá perto, né? Alguém que ele conheça diretamente tenha participado do Galo. A gente mexe com a emoção do torcedor, né? Deixa eu pegar o gancho nós então. Nós temos que respeitar isso, né? Claro, mas deixa eu pegar no gancho em cima disso, das contratações. Vamos tocar aqui rapidinho sobre as contratações que foram feitas para o Sub-20, né? Agradecer ao Fabrício lá da assessoria das categorias de base que mandou a lista aqui para mim. Vamos lá, acho que foram 20 contratações. O Gabriel Pires do Paraná, o Lucas Henriques do Betis, o Luciano Souza do Tubarão, o Matheus Barbosa que veio do Grêmio, o Micael dos Santos do Independente de Limeira, o Murilo Colete da Ferroviária de São Paulo, o Rian Silva do Palmeiras, Samuel Toscas do Betis, o Thales Quadros do Tubarão, Wesley Silva do Tupi, Flávio Moreira do Cuiabá, Bruno Silva da Chapecoense, Washington Ferreira do Tupi, Pedro Henrique do Tupi, o Bruno Michel do Mundo Árabe, o Matheus Porto do Ceará, o Caleb do São Paulo, o Rickson da Portuguesa de Sport, o Luiz Otávio do Figueirense, o Samuel Guedes do Velo Clube. Muita gente, hein, Júnior? Exatamente. Nós precisamos diversificar. Uma coisa que é importante entender, quando a gente fala de Sub-20 no Galo, nós temos na realidade 3 categorias, né? Que nós temos o 18, o 19 e o 20. Muitas vezes, em muitos clubes, a maioria separa até em 2 categorias, o Sub-18 e o Sub-20. O Sub-20 do Galo, ele tem hoje os atletas de 18, de 19 e de 20 anos. Essa lista que você citou agora, você tem jogadores de 18,
de 19 e de 20 anos, alguns na fase final. Dentro dos áudios aí, né, para a gente fazer um resumo, o que eu posso garantir para a nossa massa é que todos os atletas estão sendo passados para a equipe principal, junto com o Rui Costa, junto com o Marques, com suas devidas características, e nós fazemos uma coisa que a gente tem muito cuidado, mas a gente faz um nível de comparação. Então, quando se fala de um atleta de uma determinada posição na equipe principal, a gente traduz para a base quem é aquele atleta que poderia substituí-lo. Então o torcedor pode ficar muito tranquilo que isso está sendo feito de uma forma de muita sinergia entre o departamento de futebol profissional e a base. E o que eu posso garantir para todos os torcedores é que nós estamos muito longe do meu padrão de qualidade, mas nós já evoluímos. Agora, você disse que a maioria desses jogadores, eles vieram sem custo para o Atlético, não é isso? Todos sem custo para o Atlético. E aí eu fiz uma lista aqui, ó. O Guilherme Castilho, Bruno Michel, Bruno Silva, Thiago Juan, Guilherme Santos são jogadores que destacaram. Eles são do Galo? Bruno Michel é do Galo, já definitivo. Thiago Juan, do Galo definitivo. Guilherme Santos, do Galo definitivo. Guilherme Castilho. Esse tem opção de compra. Mas esse jogador, até para fazer, né, para ser justo, ele já estava quando eu cheguei. Sim. Tá? Ele já era aqui, já de um Pois passado. Aí eles devem ter um valor pré-fixado, e o Atlético aí, nessa política de austeridade, vai investir, por exemplo, para poder contratar esse jogador? O que é importante a gente frisar é o seguinte: primeiro, todos os valores pré-fixados são muito exequíveis. Todos eles. E posterior a isso, ainda você tem várias situações. Muitas vezes você tem um valor já estabelecido, você consegue renegociar para que esse atleta fique mais um período ainda. Você consegue muitas vezes, no clube de origem, fazer alguma coisa, o jogador vem e a gente consegue emprestar um ou outro jogador para abater do valor. Então aí nós temos que ter hoje o quê? A criatividade para fazer a coisa acontecer. O que eu tenho certeza, Breno, é que depois que o atleta chega aqui, veste esse manto sagrado e tem um contato com essa massa, é difícil tirar ele daqui. O Isaac vence contrato daqui a 6 meses e tem um interesse. Acabamos de renovar. Ótima notícia aí, ó. Porque o menino está se destacando e com essa saída aí do Léo Silva, é uma boa a gente já começar. Tem o Vitor Mendes também, está treinando com o profissional. A assinatura em si, ela acontece no início da semana, até por uma questão de logística de jogo. Nós temos o jogo do 20 agora. Você sabe que entre uma mudança de contrato e outro, você não pode perder a condição de jogo do atleta. Mas todas as condições já foram aceitas e ele está renovando por mais 3 anos conosco. Ótima notícia. Então, ô Gabi, pra gente poder pegar aí o vencedor então do Joelho de Porco e 3 cervejas lá no Puleiro, Avenida Francisco Sá, número 76, no Prado, a segunda casa do Atleticano em BH. Todo dia tem almoço lá de 11 às 2h30 da tarde, prato executivo por R$12,90. Quem venceu aí? Qual é o treinador do Sub-20? Quem acertou? Quem acertou foi o André, final de telefone 4402, ele que acertou e que é o Leandro Zaga. Aí, tem mais participações aí pra gente poder fechar? Tem sim, tem muitos áudios, muitas participações. Mandar um abraço aqui pra galera lá no Futebol, ligado aqui com a gente. O Dadá também tá lá escutando. O Dadá, a Patrícia, o Mauro Júnior. Sempre a galera lá recebendo a gente muito bem lá no Futebol. E tem também aqui a galera participando. A Lourdes do Gontijo, ela falou o seguinte, que muito bom o trabalho que o Thiago vem fazendo aí. E com ele no comando aí teremos esperança de um futuro promissor. O Rafael José de Brasília, a galera lá em Porto Seguro também. E em Rondônia, o João Veloso ligado aqui na Rádio da Massa. E tem recadinho aqui. Não, porque senão não vai dar tempo, Gabi. Eu queria cima da hora pedir desculpa também aqui. Desculpa aos ouvintes, mas a gente já tá... Infelizmente 1 hora, né? Em cima da hora. Mas olha só agradecer ao pessoal do Bazar Multimarcas Outlet, lá no Castelo, então, que propiciou aí ao vencedor uma camisa de malha. E, gente, quem for amanhã, a partir das 10 horas, os 2 primeiros que forem lá no Bazar Multimarcas Outlet no Castelo, na Avenida Miguel Perrella 460, loja 7 no Castelo, ganha 2 camisas de malha. Então é só você chegar lá amanhã, 10 horas da manhã, e falar, ó, eu ouvi lá no Bate-Papo Alvinegro, da Rádio 90.3 FM, a Rádio da Massa Atleticana, você ganha lá 2 camisas de malha. Ô Júnior, queria te agradecer demais pela sua participação, muitos áudios, muitas perguntas, né? A categoria de base mexe com o torcedor atleticano. Que legal, fiquei muito feliz, espero ter a oportunidade de poder voltar aqui, pra gente evoluir essa conversa, né?
Agradecer, um agradecimento especial à nossa assessoria de imprensa, né? Sim. Do Galo, que faz um trabalho brilhante dentro daqueles departamentos de excelência que eu citei no começo. Grande abraço pro Fabrício. O Fabrício, o Cássio, o Domênico, representando todos os demais ali, são muitas pessoas envolvidas nisso e realmente nos permite hoje fazer uma cobertura diferenciada da base do Galo. E isso é muito importante para a nossa marca e para os próprios atletas, né? Deixa o último recadinho aí pro torcedor atleticano sobre a categoria de base do futuro aí. Massa Atleticana, acredite, nós estamos começando um projeto que vocês vão ter muito orgulho e o time principal, muitos resultados. Tá aí. Agradecer então mais uma vez a participação do Júnior Chaves e agradecer a você, torcedor atleticano, que nos acompanhou em mais um Bate-Papo Alvinegro. Voltamos na próxima terça-feira a partir das 8 horas e amanhã, 11 horas da manhã, tem na Geraldo com a Massa, com o Cris Galo, Ari Júnior. 5 horas da tarde eu chego direto do CT, lá da cidade do Galo, com as informações do Galo, na resenha do Galo. Muita programação e muita notícia do Galo você só encontra aqui na 90.3 FM, a Rádio da Massa Atleticana. Uma boa noite a todos. Um abraço aí, Rodrigão. Abraço, Breno Galante. Valeu, Júnior Chaves, Gabi Silva. Um abraço para você, torcedor. Vem aí a Voz do Brasil. Logo em seguida tem Galo Mais com 90 minutos de músicas, 30 de prorrogação e a participação da massa. Até lá. 1 minutinho para as 9. E aí com o hino mais lindo do mundo.